Olá, você acompanha agora alguns destaques desta quarta-feira. Hoje é comemorado o Dia do Motociclista. No Brasil, o número de pessoas que andam de moto cresceu cerca de 50% em 10 anos. Cada vez mais brasileiros estão optando pela motocicleta. O Brasil possui uma frota oficial de mais de 30 milhões de unidades e a proporção é de uma motocicleta para cada 7 habitantes. Praticidade, economia, trabalho ou até por hobby são alguns dos motivos para o aumento do número de adeptos ao meio de locomoção. As motos scooters têm assumido um papel importante na vida de milhões de brasileiros. Um levantamento da Abraciclo, que é a associação que reúne os fabricantes do setor, revela que o número de brasileiros habilitados na categoria para motos cresceu 50,9% nos últimos 10 anos. E até o final do ano passado, 35 milhões de pessoas estavam aptas a conduzir veículos motorizados de 2 ou 3 rodas. Em 2012, eram 23 milhões de motociclistas no país. E com a pandemia, aumentou a procura por motos, seja para fazer entregas ou como meio de transporte sem aglomerações e mais econômico. De acordo com a FenaBrave, a Federação dos Distribuidores de Veículos do Brasil, o segmento de motocicletas fechou o primeiro semestre com mais de 636 mil unidades emplacadas. O número representa um crescimento de 23% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom resultado neste primeiro semestre do ano fez com que os distribuidores de veículos revisassem para cima a projeção de vendas de motos neste ano. Era esperado um aumento de 6,2% nos emplacamentos e agora a projeção de vendas é de 16,7%. Uma boa notícia na área da economia. Um levantamento apontou que a maioria dos comerciantes brasileiros pretende contratar trabalhadores nos próximos meses. Os benefícios liberados pelo governo e as datas comemorativas devem impulsionar o setor. O índice de confiança do empresário do comércio avançou pelo 4º mês seguido em julho. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, o indicador registrou 123,1 pontos. Há 2 anos, ainda no início da pandemia, o indicador marcava 69,3 pontos. A amostra é composta por aproximadamente 6 mil empresas de todas as capitais do país. E os índices apresentam dispersão entre 0 e 200 pontos, sendo 100 pontos o nível base de satisfação. Esse otimismo na classificação de investimentos deve refletir em bons resultados. As empresas se mostraram com uma forte intenção de contratar mais funcionários. O índice já subiu 7% no ano e 77,2% dos comerciantes pretendem ampliar seu quadro de colaboradores nos próximos meses. A demanda por mão de obra no setor deve ser puxada pelos impactos dos pagamentos do Auxílio Brasil e também das datas comemorativas, como o Dia das Crianças e o Natal. O estudo apontou ainda que os lojistas com maior otimismo em julho foram os do ramo de vestuário, tecidos, acessórios e calçados. Nesse grupo foi registrado um aumento de confiança de 1,4% em relação ao mês anterior e 38% na comparação a julho de 2021. Nesse grupo foi registrado um aumento da confiança de 1,4% em relação ao mês anterior e 38% na comparação com julho de 2021. E a cidade de São Paulo tem apresentado o mês de julho mais quente em anos. Nessa quinta-feira, a previsão máxima de temperatura pode chegar aos 29 graus. Mas neste fim de semana, as regiões sul, sudeste e o Mato Grosso do Sul devem sentir o impacto da massa de ar frio. O calor que vem fazendo neste mês na cidade de São Paulo já pode ser considerado histórico. Desde 1984, é o mês de julho mais quente registrado na capital paulista, com média de 26 graus de temperatura máxima, enquanto a média máxima de temperatura para o mês na série histórica gira em torno de 23 graus. E com a temperatura máxima prevista para esta quinta-feira, chegando a 29 graus, este pode ser um dos dias mais quentes do mês. A umidade relativa do ar continua baixa. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a cidade de São Paulo não tem chuvas significativas desde o dia 10 do mês passado até agora. Julho registrou apenas chuviscos isolados em dias alternados.
mas o calor vai ser amenizado. E o mês de julho se despede com a chegada de uma frente fria a São Paulo, que deve trazer rajadas de vento, chuvas esparsas e queda acentuada na temperatura. De acordo com a meteorologia, as regiões sul e sudeste, além do Mato Grosso do Sul, devem sentir maior impacto da massa de ar frio neste fim de semana. O Rio Grande do Sul deve ter temporais e ventos fortes, assim como o restante da região sul, que tem risco até de geada. Novas pesquisas afirmam que animais vendidos no mercado de Wuhan, na China, foram responsáveis pelo início da pandemia de Covid-19 que afetou todo o mundo. Em junho, a Organização Mundial da Saúde recomendou que os cientistas continuassem pesquisando todas as possíveis origens da pandemia de Covid-19, incluindo a teoria de um vazamento de laboratório. Mas 2 estudos recentes, que adotaram abordagens totalmente diferentes, chegaram à mesma conclusão. O mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan, na China, foi provavelmente o epicentro do coronavírus. Os estudos foram divulgados online em fevereiro, mas agora passaram por revisão e foram publicados nesta terça-feira na revista Science. Em um deles, cientistas de todo o mundo usaram ferramentas de mapeamento e relatórios de mídia social para fazer uma análise espacial e ambiental. Eles sugerem que, embora as circunstâncias exatas permaneçam obscuras, o vírus provavelmente estava presente em animais vivos vendidos no mercado no final de 2019. Os animais foram mantidos próximos e poderiam facilmente ter trocado germes entre si. O estudo, entretanto, não determina quais as espécies poderiam estar doentes. Os pesquisadores indicaram que os primeiros casos de Covid estavam centrados no mercado entre os trabalhadores que vendiam esses animais vivos ou pessoas que faziam compras por lá. Eles acreditam que havia 2 vírus separados circulando nos animais que se espalharam para as pessoas. Um molúsculo que mede mais de 20 centímetros é motivo de preocupação na Flórida. O Estado americano luta para erradicar o caramujo gigante africano, um perigo para a saúde humana e uma praga agrícola. O molusco, que é perigoso para os humanos, obrigou as autoridades de Newport Richey a lançar uma operação para erradicá-lo. O caramujo é uma praga agrícola que se alimenta de mais de 500 tipos de plantas, por isso estamos preocupados sobre a presença dele. O molusco se reproduz em grande velocidade, já que um único exemplar pode colocar cerca de 2.000 ovos por ano. As autoridades suspeitam que o caramujo proveniente da África Oriental chegou à Flórida pelas mãos de alguém que o mantinha como animal de estimação. Infelizmente, as pessoas deixam seus animais de estimação irem embora. É muito lamentável que alguém faça isso. As autoridades contam com cães para rastrear o caramujo. Cerca de 1.200 já foram encontrados na região do Condado de Pasco, onde são realizados esforços para erradicar a invasão com pesticida inofensivo para humanos e animais. Outro problema com este caramujo é que carrega um verme pulmonar de rato que pode causar meningite. Detectamos o verme na sexta passada em nosso laboratório em Gainesville. O Departamento de Agricultura impôs uma área de quarentena em Newport Richey, da qual plantas e outros materiais vegetais não podem ser removidos devido ao risco de disseminação do molusco. O caramujo gigante africano já foi erradicado 2 vezes em outras partes da Flórida. A primeira foi em 1975 e a segunda em 2021 no condado de Miami-Dade, após 10 anos de esforços e um investimento de 23 milhões de dólares. Olha só, você vai conferir agora um hábito no mínimo inusitado. No Líbano, algumas pessoas têm presenteado outras com buquês diferentes. Pois é, os arranjos são feitos com libras libanesas e dólares norte-americanos, ao invés das tradicionais flores. Com o país afundado na crise econômica desde outubro de 2019, os libaneses encontraram uma nova alternativa para presentear com a moeda local desvalorizada a mais de 90%. A empreendedora Tamara Ariri contou que os arranjos feitos com libras libanesas e dólares servem para as pessoas gastarem menos e também para ajudarem umas às outras. Eu pensei que flores talvez não funcionassem mais por causa dos preços dos arranjos naturais, que estão mais caros.
Então desenvolvi uma coisa similar às flores. Com certeza não há substituto para as flores, mas talvez é melhor do que oferecer um buquê que pode custar até 2 milhões de libras libanesas. As pessoas podem dar dinheiro e ajudar o outro, seja no aniversário ou em outra ocasião. Hariri acredita ainda que a ideia possa estimular as pessoas a ter o seu próprio negócio. Atualmente, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.